Boa noite, bom dia, dependendo do horário que você tá vendo. Igreja renovada na Cantareira, aleluia. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, aleluia. Jesus é muito bom, Jesus é muito lindo. E antes de nós começarmos, eu já queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Irmãos, é prova, viu? Eu já tinha feito um vídeo de quase 40 minutos e eu vim agora olhar o que aconteceu. Tava péssimo o áudio, tava cortando o áudio. Então, eis-nos aqui novamente para a glória do Senhor. Vamos juntos, em nome de Jesus, declarar a palavra nessa noite. E para isso eu conto contigo, porque vocês já me conhecem um pouquinho. Eu sou daquelas que falam assim: irmãos, vamos orar, porque quando nós estamos juntos, orando junto, concordando junto, as coisas acontecem. Há poder na concordância, há poder na unidade, há poder na igreja que ora. Amém? Em nome de Jesus. Já chamou o pessoal para estar conosco neste minutinho, nesses últimos finais de armadura de Deus? E como que está sendo para você? Para mim tem sido bênção. Esse propósito de armadura de Deus e lições no deserto chegou no momento certo. Afinal, o nosso Deus não tarda, não falha, não chega adiantado e não chega atrasado. Ele prepara tudo no momento e na hora certa. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos, podemos orar? Você ora comigo daí, eu oro contigo daqui, de novo, pela segunda vez. Aleluia! Vamos junto. Papai, eu quero te louvar nesta noite. Eu quero bendizer o teu nome nesta noite. E eu quero declarar que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Aqui está a tua igreja, papai. Homens, mulheres, jovens, crianças, posicionados em ti para receber do Senhor. Quero declarar que nesta noite a glória é tua, o poder é teu, tudo vem de ti, passa por nós e volta para ti. Eu quero declarar que nesta noite o teu Espírito, papai, adentre cada lar, cada representante de família aqui, tome o lugar que é do Senhor. Tome o lugar de honra em cada casa, em cada família. Vai visitando, Senhor, a armadura do teu povo nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, tem sido tremendo. Jonas, foi o próprio Deus que colocou no seu coração esse título, né, de armadura de Deus. Eu vejo porque, assim, se tem armadura, existe uma guerra. Se existe uma guerra e uma armadura, tem que haver um guerreiro ou uma guerreira, ou um guerreiro e uma guerreira para usar esta armadura. E fora essas três coisas, tem que haver posição. Porque guerra, armadura, guerreiro sem posição é queda. Então, nós precisamos saber que existe uma guerra, existe uma armadura, existe um guerreiro ou uma guerreira, ou um guerreiro e guerreira que está aí desse lado, que está aqui desse lado, e existe um posicionamento que o Senhor requer de nós com essa armadura. Amém? Se você lá desde o primeiro capítulo desse projeto nesse mês não conseguiu assistir, volta lá, porque foi uma bênção, tem sido uma bênção. A minha experiência é o que? Nunca mais eu vou olhar para a armadura de Deus, para esse texto em Efésios 6:10 da mesma forma. A minha armadura foi totalmente ativada neste propósito. E quando nós começamos, eu estava ali num campo bem tranquilo. E no meio dele, ali no meio, aconteceu um deserto, aconteceu um campo minado. E aí nós estávamos o quê? Preparados com a nossa armadura ali posicionada. Amém, irmãos? E eu queria falar contigo só para nós pensarmos um pouquinho antes de armadura, né? Antes de entrar aqui nos meus 2 versículos que nós vamos finalizar esse projeto, eu queria falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, né? E como eu falei agora anteriormente. Essa armadura, Paulo ali, quando ele escreveu isso, ele estava preso mesmo em cadeias, né? Cadeia, prisão ali. E ele mesmo estava ali explicando dessa armadura, né? E isso você vê ali por Efésios 10 que ele usava aquela armadura mesmo estando ali preso.
E o que essa armadura tem para nós hoje? O que ela nos ensina nas nossas cadeias e prisões do dia de hoje, né? Quais são as nossas guerras de hoje? Qual é a guerra que o cristão enfrenta? Qual é a guerra que a família enfrenta? Qual é a guerra que nós enfrentamos no nosso trabalho? E ali destrinchando com cada um, Jonas, a Deia, a Sandra, destrinchando essa armadura, eu pude ver como o nosso Pai é fiel e como Ele preparou cada pedacinho dessa armadura para nos defender dos contra-ataques do inferno, do mundo e de nós mesmos. E que Ele, nós, a mesma coisa que nós nos defendemos, nós atacamos através dela. Então, quais são as nossas guerras hoje, irmãos? Guerra quê? Guerra contra os pensamentos, né? A Sandra mesmo falou, então tudo começa, há um campo de batalha na mente. E aí você vê que o Senhor preparou o quê? Para nós aprendermos a guerrear contra esses pensamentos. Vestirmos o capacete da salvação, vai ajudar eu ali com aquela guerra, a manter aquela guerra travada, parada ali, não permitir que aquilo adentre pro coração. A couraça vai proteger as nossas emoções. Então qual é a guerra? Nós vivemos uma guerra emocional, há uma guerra entre a alma e o espírito. Há uma guerra entre nós, homens, seres humanos carnais, e aquele ser humano que nós estamos ali esperando para sermos transformados. Há uma guerra da incredulidade, contra a incredulidade, que nós vamos usar o nosso escudo da fé. Há uma guerra contra a palavra que vem sendo distorcida. E é para isso que a gente pega ali a nossa espada e vamos ler essa palavra e colocarmos em prática. Há o cinturão da verdade, o cinturão que é Jesus Cristo, vai ali proteger essa área sexual que é tão atacada, né? Hoje está tudo assim tão... Eu vou procurar uma palavra para não ofender ninguém. Mas está tudo muito diferente, muito pecaminoso, né? Vamos usar essa palavra. Então esse cinturão vem para nos proteger, para nos guardar. As pés na preparação do Evangelho da Paz, como a Deia mesmo falou, que aquilo é para colocar o diabo embaixo dos nossos pés. E também esses sapatos nos calça, porque a paz que excede todo entendimento. Então muitas vezes as nossas guerras é contra o medo. E aí a gente põe essa paz e fala não. Através da paz que é em Cristo Jesus, essa guerra do medo é travada, é perdida. Irmãos, e uma guerra que nós travamos diariamente contra o nosso orgulho, contra o nosso eu, que isso é vencido como? Os joelhos prostrados diante do Senhor, apresentando a Ele os nossos pecados, falhas, iniquidades, transgressões, orgulho, soberba, ego. Através dessa humilhação perante o Pai, nós vencemos essa guerra. Então nós precisamos saber que no mundo de hoje nós temos guerras em várias áreas que eu falei agora para serem vencidas. E elas serão vencidas através da palavra, elas serão vencidas através de posicionamento, elas serão vencidas através de eu e você ativarmos a nossa armadura, amém? Como eu falei ali no comecinho, a minha armadura, ela tava meio guardadinha, irmãos, confesso pra vocês, viu? Que ela tava ali bonitinha, num cabide bonito, colocada lá, vira e mexe eu olhava pra ela, armadura, vamos colocar hoje, como que foi? E depois desse propósito eu entendi essas guerras que nós temos diárias e que nós precisamos estar posicionados com a nossa armadura preparada, porque quando o deserto chega, nós temos que estar posicionados para suportar o processo, posicionados para nos defender e nos atacar, em nome de Jesus, amém? Então aqui, vamos lá, eu tô aqui com os 2 versículos que tá assim, e também por mim, Paulo falando, né? E vamos lá, Efésios 6, o 19, Paulo falando, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, eu gosto de ousadia, eu tenho uma outra versículo que fala a palavra com ousadia, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quando eu entendi, quando eu li agora, ativado, né, através desse estudo que nós estamos fazendo sobre a palavra de Deus, eu vi aqui, e também por mim, pedindo para orar, né? Orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, com ousadia, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmãos, há um poder na palavra, há um poder nos nossos lábios, há um poder na palavra daquilo que sai da nossa boca. Você vê que Paulo estava pedindo que, olha, orem por mim,
para que no abrir da minha boca saia a palavra com ousadia e intrepidez, para fazer notório o mistério do Evangelho. E nós fazemos o quê? Ousadia e intrepidez para fazer notório o mistério do Evangelho. Ousadia e intrepidez para mantermos um posicionamento cristão no meio dos não cristãos. Uma ousadia nos nossos lábios para proferirmos palavras de vida e não de maldição. Ousadia no abrir da nossa boca para nós declararmos vida sobre aquilo que está morto. Ousadia no abrir da nossa boca para declararmos a palavra profética. Quando eu olhei aqui, eu não tinha percebido que essa era uma arma de guerra. Ele pediu, então olha por mim, porque no abrir da minha boca. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos orar uns aos outros e pedir ao Senhor, Senhor, que no abrir da minha boca saia palavras com ousadias, saia palavras que edifiquem, saia palavras que tragam vida, saia palavras que trazem vida sobre o que está morto. Através da palavra que sai da sua boca, da palavra que sai da minha boca, haverá vida ou haverá morte. E Paulo ali, preso, ele estava nos ensinando, orem por mim, abra a minha boca e saia a palavra de ousadia, a palavra que edifique. E às vezes nós falamos de palavras de maldição, irmãos, nem estou falando daquele, eu quero que você morra, que às vezes a gente ouve por aí, e coisas bem piores do que isso. Não, palavras de maldição é tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. E muitas vezes dentro de nós vem uma seta do inimigo e você fica, mas será? Será? Irmãos, o será, ele é contrário à palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele tem promessas para os filhos. E todas as promessas que estão aqui nessa palavra são para os filhos. Eu e você somos filhos. E a partir da hora que nós somos filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso Pai, ele não tem filhos prediletos. Não vai acontecer para ele, não vai acontecer para mim a promessa. A promessa, ela acontece para os filhos, para os que creem. Então a minha boca precisa proferir aquilo que eu creio. Quando a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, é algo para nós analisarmos o que tem saído dos nossos lábios. O que tem saído dos nossos lábios é um ponto de atenção, irmãos. E Paulo mesmo estava falando que olhem por mim, porque Paulo, ele mesmo ali, ele era muito humano, quando ele falava ali daquele espinho na carne. Então você vê que ele é muito humano. Ore por mim, para que no abrir da minha boca saia a palavra com ousadia, né? E nós entendemos que essa palavra com ousadia para fazer notório o mistério do Evangelho é algo muito real hoje, que o Senhor conta comigo e conta contigo para nós não sermos agentes secretos do reino. O Senhor conta comigo e conta contigo para que no abrir da nossa boca saia a palavra com ousadia, palavra que edifique, palavra de sabedoria, para os que não creem. Irmãos, eu brinco e eu falo muito que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Muitas vezes as pessoas que estão no mundo não leem a palavra, não conhecem a palavra, mas eles nos leem. Então as nossas atitudes e principalmente as nossas palavras mostrarão a Bíblia que nós somos, a Bíblia que nós lemos. E o quão importante é essa parte dessa armadura. Nós vigiarmos o que sai daqui. E orarmos e pedirmos oração para que o que saia da nossa boca saia para edificar. Irmãos, muitas vezes o que vai sair dos nossos lábios não é aquilo que os nossos olhos físicos veem. Porque muitas vezes o que os nossos olhos físicos estão vendo é algo temporário, é algo passageiro. Mas a palavra não passa, a promessa não passa. E o que precisa? A palavra. Nós precisamos declarar vida, nós precisamos, e o Senhor ativou em nós, através dessa armadura, o poder que há no abrir a sua boca, o poder que há no abrir a minha boca. Então que nós possamos ativar mais essa arma que está nessa armadura, que os nossos lábios profiram palavras de vida, palavras de edificação, para fazer notório o mistério do Evangelho, palavras que abençoem pessoas, palavras que abençoem o cônjuge, palavras que declarem vida no seu trabalho, palavras que acrescente almas a serem salvas para o reino, em nome de Jesus. Irmãos, é muito fácil, é muito rápido nós pararmos, não vigiarmos e abrirmos a boca para falar aquilo que o Espírito não falaria. Então, quando eu li isso ativou em mim uma vigilância.
foi algo que eu falei, uau, Senhor, eu preciso vigiar mais o que sai da minha boca. Eu preciso orar mais para o que sai da minha boca. Porque o que sai da minha boca vai abençoar ou amaldiçoar. E outra aqui que quando o Jonas falou, ai Jonas, deixa eu falar aquele último, porque foi algo que mudou tanto a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é esse aqui, ó. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu vi agora, eu estava fazendo um curso e ali eles ensinaram, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, irmãos. Ele falou assim, vocês sabem como funciona uma embaixada? Por exemplo, uma embaixada brasileira na França. Na embaixada brasileira fala-se português, as leis, tudo é com o que pratica no Brasil, lá eles vão te proteger, e o suprimento para manter aquela embaixada lá vem do Brasil, né? Então é como se fosse um pedacinho do Brasil lá na França. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu lembrei dessa passagem quando Paulo fala, porque eu sou embaixador, né? E o Senhor fez, e eu entendi ali quando ela fez essa associação dessa embaixada celestial com essa embaixada espiritual, eu entendi o que o Senhor quer de mim e o que o Senhor quer de você. Quando ele fala aqui, pelo qual sou embaixador em cadeias. Nós somos só um minutinho. Perdão, irmão. Perdão. Nós somos embaixadores. E o que acontece? Nós não somos deste mundo, né? Nós somos representantes do céu. Assim como a embaixada brasileira na França representa um pedacinho do Brasil lá, eu e você somos esse pedacinho do céu aqui na terra. O Senhor espera que eu e você tomemos posse dessa embaixada celestial para trazer do reino vida, para trazer do reino o suprimento, para trazer do reino aquilo que a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa igreja precisa. O Senhor espera que eu e você ativemos o poder da fé. O Senhor espera que eu e você declaremos com os nossos lábios aquilo que está no céu, através que nós somos embaixadores aqui. E eu vivi uma experiência como essa. Estava passando por uma situação e eu lembrei dessa passagem de embaixadores. Irmãos, e eu comecei a declarar aquilo. Eu comecei a andar e comecei a declarar. Falei, Senhor, os meus olhos veem isso, mas eu declaro que eu sou tua embaixadora neste lugar. E eu declaro que o meu suprimento, a minha provisão, a minha necessidade vem de ti. É o Senhor. Eu tomo posse, papai. Eu preciso. Liga a embaixada celestial nessa embaixada que eu estou representando aqui neste lugar. Irmãos, não passou 4 horas. Não passou. Perante o Senhor, não passou 4 horas. Fez assim, ó. Começou a mudar. E ali eu entendi. E ali o Espírito testificou em mim o poder que há em você ser embaixador, embaixadora ou embaixatriz, irmãos. Eu não pesquisei antes. Me perdoa. Há um poder sobre isso. Só que o que? O poder é ativado através da fé. Como nós falamos no culto passado agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há poder. Se você não crê, o Espírito não pode agir. O Espírito precisa que você clame. Irmão, se não tem fé, clama, Senhor, me dá fé. Eu preciso de fé, ajuda na minha incredulidade. E o Espírito manso e humilde de Jesus nos ajuda e nos capacita. Então agora é chegado esse tempo. Nós temos aqui mais 2 armas, fora todas as armas que foram ministradas de uma forma tão especial. Nós temos mais 2 nessa noite para fechar essa armadura, para nós estarmos preparados para o dia da guerra. Nós temos 2. O poder para quando eu abrir a minha boca, saia palavra com ousadia, palavra para abençoar. E que nós somos embaixadores, irmãos. Você que está aí, homem, mulher, às vezes você se acha pequena, às vezes acha que é para o outro. Não, é você mesmo, sou eu. O Pai conta conosco, que nós sejamos esses embaixadores que trarão o reino, que declararão que naquele lugar o reino se estabeleça. Venha o reino do Altíssimo, venha a tua vontade, venha a tua provisão, venha a tua liberação.
É através da palavra, é através da fé, é através da ativação profética. Irmãos, nós precisamos ativar a nossa armadura. Você também estava com a sua armadura parada? Eu confesso que a minha estava ali, precisando de um óleo, dar uma limpadinha, uma ajustada. E glória a Deus, que desde que começou este propósito da armadura, eu ativei a minha armadura. Porque o que aconteceu agora faz uns pouquinhos de tempo, eu precisava estar posicionada. O meu esposo precisava estar posicionado. E as nossas armaduras, elas estavam preparadas, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabemos a hora que você vai pisar. Eu brinco que o mundo, a partir da hora que a gente saiu de casa, o mundo ele é uma guerra. Uma guerra contra o diabo, uma guerra contra o mundo, uma guerra contra mim mesmo, contra a carnalidade. Há uma guerra. Todo dia nós lutamos guerras, assim que eu luto as minhas guerras. Existem guerras a ser lutadas, existem guerras a ser vencidas, existem guerras a ser conquistadas, irmãos. Existem batalhas que elas precisam ser conquistadas. E nós temos armas espirituais. A nossa luta não é contra aquela pessoa, a nossa luta não é contra aquela situação. A nossa luta é o que está por trás. Quando nós aprendermos que é o que está por trás, nós temos um poder que é no nome de Jesus e não há outro poder acima deste nome, não há outro trono acima deste trono. Então o que o Senhor espera? Que eu e você neste tempo nunca mais coloquemos a nossa armadura ali, ó, penduradinha para mostrar, olha a minha armadura que bonita. O Senhor espera, e é chegado o tempo dessa armadura estar pronta todos os dias, para quando nós sairmos para o lado de fora, essa armadura estar pronta, irmão. Você pode estar tudo bem. Peraí que tem um visitante aqui. Um gato. Pode estar tudo bem. Glória a Deus por isso. Aproveite. Quando está tudo bem, irmãos, aproveite, desfrute, mas não se esqueça do Senhor. E quando chegar o dia mau, porque aqui ele fala, quando chegar o dia mau, nós permanecermos, depois de termos feito tudo, inabaláveis. Então significa que o dia mau chega, você vai estar preparado, você vai guerrear com as armas certas, e depois que você completar o ciclo, você vai estar inabalável. Essa é a promessa do nosso Pai. Entende? Ele não nos prometeu que não haveria guerra, que não haveria aflições. Mas há uma promessa de nós estarmos posicionados nele, e depois disso estarmos inabaláveis. Inabaláveis, sem a fé abalada, inabaláveis, em nome de Jesus, há poder, e o Senhor espera esse poder ativado. Nós precisamos desse poder, nós não podemos ser somente de palavras, há um poder, irmão, há um poder que quer ser liberado pelo Espírito Santo, e ele só precisa da sua fé ativada, do seu posicionamento, e você usar a arma correta. Armas corretas. O Senhor, ele nos ensina através da palavra as armas corretas. Há um discernimento de que arma você vai usar. Vai ter uma hora que você só vai ter que se defender e declarar palavras. Maior é o que está comigo do que o que está com ele. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Abre os meus olhos para que eu veja que maior é o que está comigo do que o que está com eles. Porque os seus olhos físicos estão falando, não deu mais, você já perdeu, não tem mais jeito, já foi, passou o prazo. Só que através da palavra, irmãos, através da palavra, eu falo muito que o nosso Pai é um Deus que transforma a maldição em bênção. Para ele, o de repente de Deus é assim, ó. Para ele mudar uma situação, é assim. O de repente de Deus acontece. E o de repente de Deus acontece para os que creem. O de repente de Deus acontece para os posicionados. O de repente de Deus acontece para aquele que pratica o que ouve. Irmãos, o que o Senhor quer ativar em nós é essa fé praticante. É nós pegarmos a nossa armadura e praticarmos a palavra, praticarmos a defesa, praticarmos a salvação na nossa mente e declarando que aqueles pensamentos, setas e dardos inflamados do maligno não têm poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, irmão, está disponível hoje. A Bíblia diz, a palavra diz que o nosso Pai, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A palavra de vida que ressuscitou Lázaro, Lázaro, vem para fora.
É a mesma palavra hoje. É a mesma palavra hoje. Então, irmãos, que quando você sair para o seu campo de guerra, no seu campo minado, que você pode estar pisando e não pisou em uma mina, ou se você pisou em uma delas, que você esteja posicionado. Permaneça na posição. A posição é o segredo. Aonde o Senhor te colocou? Qual é o seu lugar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, nos seus vizinhos? Qual é o seu lugar, irmão? Permaneça na posição. Quando a gente vê, eu já vi muito daqueles vídeos que na Inglaterra, que eles estão ali em cima daqueles cavalos imóveis, né? Estáticos ali na posição. Mas se alguém chegar perto, irmão, é muito rápido. Você vê assim que eles são bem rígidos, eles são posicionados. E aquilo me chama muito a atenção, porque você vê que vem gente, eles ficam tirando foto um pouco longe, porque se chega perto, eu vi até o cavalo que morde lá. Mas se você chega perto deles, eles já estão em contra-ataque. Então o que o Senhor espera? O que eu aprendo vendo isso? Eles são guerreiros posicionados. E o Senhor espera hoje que nós, nessas guerras de pensamento, guerras de emoções, guerra na vida sexual, guerra na incredulidade, guerra na falta de fé, guerra na falta de suprimento. O que o Senhor espera? Um soldado posicionado. Um soldado que não se curva perante o que os olhos dele estão vendo. E como isso? Com a sua armadura. Cada peça da armadura encaixada no lugar certo. Porque através do seu posicionamento, dessa armadura encaixada no lugar certo, você é o embaixador que vai trazer o reino para sua casa, para o seu trabalho, para sua família, para sua igreja. Você é aquele do qual o Senhor quer te fazer o embaixador. E eu e você só precisamos ativar a nossa fé. Ativar a fé, ativar. Ativar significa sair, movimentar. O que o Senhor espera de nós nesse tempo é essa ativação. Ele quer, Ele requer, Ele anseia por isso. Lembra ali naquele dia quando você levantou a mão, no primeiro dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, seu coração foi quente, fervendo. Lembra disso, traz a sua memória, porque isso vai te dar esperança. Traz a sua memória e ativa a sua armadura. Nunca mais a coloque dentro do guarda-roupa. Nunca mais a coloque ali penduradinha, bonitinha. Ative a sua armadura, irmão. Cada pedacinho dela, ative, porque você verá resultados. A começar de dentro de você, de dentro do seu lar. Quem me conhece mais a fundo sabe que eu falo assim, o primeiro ministério, o primeiro reino implantado é dentro do meu lar, dentro do seu lar. É o primeiro lugar que o Senhor quer estabelecer o trono. Dentro do seu lar é o primeiro lugar onde você vai ser embaixador e vai trazer a vontade do reino para o seu lar. É dentro do seu lar que a sua palavra com ousadia para fazer notório o mistério do evangelho, é no seu lar, primeiramente no seu lar, que ela deve ser ativada. Porque quando tudo estiver ativado dentro do seu lar, irmãos, ele sai, ele expande, ele vai para fora. Então ative a sua armadura. Que você nesse tempo nunca mais olhe para cada pedacinho dessa armadura como somente um texto. Como somente um texto da palavra de Deus, do qual Paulo estava ali preso e escreveu. Que você olhe para a sua armadura, que ao acordar, que ao despertar, que ao sair, que ao ir numa reunião, que ao ir no supermercado, que ao falar com seu filho, você saiba que você não está só e que você está posicionado. Use a sua armadura. Cada pedacinho dela tem poder. Tem poder para curar, tem poder para contra-atacar o mal, tem poder para se defender. Há poder na sua armadura. Amém? Então, glória a Deus. Que essa palavra, que todo esse estudo dessa armadura possa ter ministrado o seu coração. O meu coração, ele foi muito ministrado e eu fui muito ativada. E a minha armadura, irmãos, está tinindo. A minha armadura está tinindo, não é por nada não. Fui lá, passei um olhinho nela, fui lá, Senhor, tem algum furinho aqui? Passou alguma seta e algum dardo que furou meu capacete? Passa o teu sangue agora, Senhor, e vai retirando todo resquício de guerra. Porque eu me posiciono em ti.
E aquele que é posicionado no Senhor, irmãos, não será frustrado. Aquele que é posicionado no Senhor, irmãos, não será vencido. Porque o nosso papai, o nosso Jesus, ele já venceu. E nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Declare essa palavra, irmãos, essa palavra sobre o seu lar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Irmão, a luz de Cristo Jesus prevalece sobre as trevas. Não se esqueça, não duvide, ainda que os seus olhos te mostrem algo contrário. Nós declaramos a palavra do Senhor, nós ativamos a nossa armadura, nós estamos posicionados como guerreiros e guerreiras do Senhor. Nós tomamos a posse da fé, nós tomamos posse da vitória. Nós declaramos que esta guerra, que esse deserto é para a glória e manifestação do nosso Pai. Em nome de Jesus, declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família. A luz prevalece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Ative a sua armadura, nunca mais a deixe encostada. Ative cada pedacinho dela e veja, e conquiste, e testemunhe o milagre para sua casa e para sua família. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre de todo mal. E vamos orar? Aleluia! Papai, obrigado por este término de Quinta Online, obrigado pela ativação profética da Tua Palavra. Papai, em nome de Jesus Cristo, onde essa palavra chegar, eu quero te pedir agora que a mente, a alma e o espírito, Senhor, deste homem, desta mulher, seja preenchido pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Teu amor, Pai, que o Teu amor que conforta e que confronta, o Teu amor nos confronta a abandonar o pecado. O Teu amor nos confronta a buscarmos a santidade em Ti. Que esse mesmo amor esteja em cada homem, em cada mulher, e que cada um deles saibam que eles não são uma obra do acaso, que eles não estão neste lugar por acaso, que o Senhor tem um plano e um propósito sobre cada vida. Papai, em nome de Jesus Cristo, ativa a armadura do Teu povo, e que cada um deles esteja posicionado para receber, para trazer do céu a Tua vontade, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada trabalho. Nós oramos, Papai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus, nos encontramos domingo no culto de Santa Ceia, culto de comunhão. Irmãos, compartilhe esse tema dessa armadura para as pessoas, para que eles aprendam, para que possamos ativar a nossa armadura, estarmos preparados. Porque os dias, irmãos, os dias estão complicados. Mas em Cristo Jesus nós temos a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós precisamos, depois de termos passado pelo dia mau, passados pelo deserto, permanecermos inabaláveis. Irmãos, há um poder na palavra, o poder da restauração e de tornar você e eu inabaláveis é real. Que essa palavra seja viva, que essa palavra queime no seu coração, e que o seu altar, o seu coração seja um altar onde chamas permaneçam aquecidas, que dentro de você haja um avivamento, um aquecimento através da palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nos encontramos domingo, Deus abençoe em nome de Jesus e até. Bye, bye.